Oi, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo em mais uma live aqui na página e hoje uma live especial com uma convidada muito especial, Alessandra Santi, e nós vamos falar sobre ninguém menos do que Ítalo Calvino, né? Então, logo mais a Alessandra vai entrar aqui. O pessoal já está entrando, vou dando um oi. E eu quero fixar o título da live. Então, enquanto vou fixar o título, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que nós vamos falar, né? Nós vamos falar sobre a leveza e ritmo em Ítalo Calvino. Perfeito. Alessandro já está aí na página da letra. Vou fixar aqui, gente, e nós começamos. Sejam todos bem-vindos. Mariana chegou aí. Eu já convidei a Alessandra, daqui a pouco ela vai aparecer. Opa, Oi, Alessandra, tudo bom? sim, tudo bom? Tudo? Ítalo Calvino, gente. Eu tava comentando com Vamos o falar de Ítalo pessoal Calvino. da minha página, que é o escritor que eu estudei no mestrado e continuo estudando no doutorado. Então acho que vai ser muito legal. Muito, muito legal. Primeiro, pessoal, vocês nos escutam bem? Vocês me escutam bem? Escutam bem a Alessandra? Vamos para os comentários. Tu me escuta bem, né, Alessandra? Eu tô escutando perfeito, sim. Tá, também tô te ouvindo bem. Sem eco. É que às vezes dá eco, né? Quando a gente fala, né, com duas pessoas, mas tá perfeito. Então, Alessandra, tu quer se apresentar pra gente, pro pessoal que não te conhece? De repente da minha página? Beh, piacere, io sono la professoressa Alessandra Santi. Então, eu sou a professora Alessandra Santi. Eu sou formada em letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e com graduação em italiano. Então, por isso também que eu trabalho com língua italiana. Eu tenho graduação em português e italiano, mas eu acabei trabalhando muito mais com a língua italiana e isso se desenvolveu nos estudos de literatura, que eu sempre gostei, né? A gente tem bastante isso em comum, eu acho. É. E, e aí eu entrei naturalmente no mestrado, seguindo para o doutorado, e daí quando eu entrei no mestrado, a gente, junto com a minha orientadora Lourdes Kaminski, a gente decidiu que a gente ia estudar o Italo Calvino. Na graduação eu já tinha estudado alguma coisinha de. Claro, na graduação eu estudei tudo relativo a italiano e ensino de italiano. Mas eu fiz o meu TCC também com um filme do Federico Fellini. Então eu já estava desde sempre trabalhando com isso. E acho que a grande questão que fez a gente escolher. A minha orientadora não fala italiano ainda. Está nos passos dos projetos dela, mas a Olha grande só. questão que fez ela que apoiar muito e sugerir também os textos que a gente trabalhou, o autor, foi porque é justamente pelo que a gente vai falar hoje, pela importância que o Italo Calvino tem falando sobre a escrita de modo geral. Então, ele não era só, eu já estou falando do tema, né? Ele não era só um Não, é perfeito, escritor vamos de, lá. não era um escritor de ficção. Ele também era um escritor de ensaios, mas a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, né? Enfim, eu tenho 25 anos, quase 26 e acho que é isso. Eu trabalho também com revisão, qualquer volta, né? Algumas vezes quando vai surgindo assim, eu vou fazendo revisão textual, então, mas o meu principal trabalho é com italiano e com pesquisa em literatura italiana. Uhum. Não, gente, eu quero contar pra você. Bom, vou me apresentar então. Pra quem não me conhece, sou o Felipe, escritor e redator publicitário. E eu também dou umas dicas aqui no Instagram, né? E, gente, eu estava conversando com a Alessandra uns dias atrás, e aí ela me falou sobre o Ítalo Calvino e falou sobre o trabalho dela, né? E ela disse assim, olha, você quer ler a minha dissertação? Eu digo, claro, né? E eu li, Alessandra, e a dissertação é sensacional, né? Obrigada. Um trabalho maravilhoso de pesquisa, né? Muito bem escrito, né? E eu, Obrigada. eu queria ler a parte das 6 propostas, que a gente vai falar mais hoje, né? Das 6 propostas. Mas assim, eu não consegui não ler tudo, né? Ah, Eu comecei,
a ler, e eu li tudo, né? Então eu li toda a introdução, falando da vida do Ítalo Calvino, né? Então, assim, o tema é muito interessante e muito bem escrito pela Alessandra, né? Parabéns pelo teu Obrigada. trabalho. Ah, então, a gente pode falar um pouco sobre... vamos começar sobre a importância do Ítalo Calvino, né? Porque, assim, no Brasil, eu acho que ele não tem toda a atenção que ele merece, eu diria. Né? Assim, as pessoas não conhecem tanto esse autor. Né? Acho que Talvez o na academia público conheçam, leigo mas assim... não. Uhum, é, né? Eu Acho que o público conheci... leigo não. Mas tem muita gente que conhece por Cidades Invisíveis. É. Eu conheci por Cidades Invisíveis. Eu conheci meio que ao acaso. Um jornal aqui de. Não vou falar o nome porque eu não estou fazendo propaganda de ninguém, tá? Então, assim, um jornal aqui de Porto Alegre, muitos anos atrás, tá? Acho que, sei lá, uns 15 anos atrás, fez uma coleção de clássicos que vinha junto com o jornal dominical, né? E aí Ah, vinha os Cidades Invisíveis, né? Então, eram vários autores, né? E aí do Italo Calvino eles selecionaram Cidades Invisíveis, né? Aí foi ali que eu li esse livro. Né? Então aí ali eu que eu adoro. conheci. Eu adoro essas coleções dos jornais e das revistas, porque eles fazem. Na verdade, eu adoro coleções, né? Queria ter mais, inclusive. Mas, porque é tudo padronizadinho e eles fazem uma É, curadoria tão legal das obras. é verdade. Eles fazem uma curadoria tão boa das obras, assim. Eu acho que. Eu acho que eles escolheram Cidades Invisíveis porque é o livro que as pessoas mais conhecem por aqui, assim, acho. Mas na Itália não tem tanto essa predominância dessa obra específica. Na verdade, o Italo Calvino ele faz parte do imaginário coletivo italiano, sabe? Tanto que eu até comentei com o Felipe quando a gente estava conversando sobre fazer a live que eu estou fazendo pesquisa com ele, é um pouquinho arriscado, porque a Itália inteira já pesquisou Italo Calvino. É, mas eu acho que é bem legal o enfoque que a gente tem dado aqui nas pesquisas, né, principalmente aqui no Sul. E eu acho que ainda tem muita coisa para ver. Especialmente porque eu acho que, assim, claro que a ficção dele é muito importante. Mas a ficção dele é muito importante. Mas ele escreveu, ele era um pensador de literatura. Então, vocês podem pegar, especialmente o pessoal da página do Felipe, que acompanha muito com relação a técnicas de escrita, né? O Italo Calvino ele fala muito sobre como escrever, ele reflete muito sobre o ato de escrever, o que é o escritor. Então, ele é um escritor que eu acho assim que realmente não pode faltar é, no aprendizado de quem está traçando ali o caminho da escrita criativa. Então, o Italo Calvino, ele não nasceu na Itália, na verdade. Os pais dele são italianos, mas ele nasceu em Santiago de las Vegas, eu acho, não lembro direito o nome da cidade. Mas ele nasceu em Cuba. E aí, às vezes, você encontra umas classificações assim, escritores internacionais. Tá, tá lá, Cuba, Italo Calvino. Falei, gente, pelo amor de Deus. Não, o cara é italiano. Ele morou 3 anos, pequenininho ainda. Ele morou em Cuba com os pais dele. Por quê? Os pais dele eram. Toda a família do Calvino era Eles de eram agrônomos, né? scienziati, que a gente diz, né? Scienziati. São cientistas de. Especificamente eles de agronomia, de biologia, de química, sabe? Ele era a pecoraneira, né? A ovelha negra da família. Ele foi o único que não quis entrar naquela área. Ele foi para literatura. E, e aí eles foram para Itália, eles voltaram para Itália porque eles estavam numa estação de pesquisa em Cuba. Voltaram para Itália quando ele tinha 3 anos e foi lá que ele se criou, é, lá perto de Sanremo. Então a gente vê é legal, muito legal. Eu vejo bastante Felipe falando sobre. Vocês perguntam muito para o Felipe sobre a questão de como criar um universo e etc, né? Que você consiga crer muito bem, é, que você consiga, como que a gente pode dizer? Uma coisa bem visual, bem completa, bem visual. O Italo Calvino tem muito isso na escrita dele, porque ele escrevia a paisagem, a gente fala assim de paisagem interna, a gente usa esse termo, paisagem interna. Qual é a sua paisagem interna? Então, a paisagem interna do Italo Calvino era aquela região de Sanremo, e tanto que quando ele se mudou para Paris, ele também não escrevia sobre Paris, ele escrevia sobre a Itália, sobre Sanremo. Então, qual que é a sua paisagem interna? Acho que essa é uma questão interessante de se pensar.
como escritor, né? Mas assim, eu falo como pesquisadora, eu não sei nada sobre escrita criativa, gente. Só eu sei que o Eu vou Calvino lançar, comenta. eu vou lançar uma provocação então pro pessoal que está assistindo a gente, né? Pessoal que está assistindo ao vivo e se alguém está vendo gravado, também bote nos comentários, tá? Mas quem está assistindo ao vivo, comente agora. Qual é a sua paisagem interna? Né? Qual é a cidade? Qual o lugar que você acha que te define, né? Quando você escreve, que lugar é esse que você É, pensa? o Né? lugar que passa das suas vivências, né, para escrita, que lugar que acaba ambientando, né? Então a gente vê muitos escritores, a gente pode pensar em muitos escritores clássicos, por exemplo, que é muita paisagem marítima, pode ser de repente urbano. O Italo Calvino é muito urbano também, né? Ele é bem urbano. E começar por Cidades Invisíveis, né? Enfim. Ele é bem urbano, então qual que é, né? De que ponto você escreve? Acho que é um questionamento interessante. Enfim, ele começou, ele não leu, por incrível que pareça. Eu acho que isso pode fazer vocês se sentirem melhor. Eu vejo que às vezes o pessoal discute sobre, ai, porque nasci lendo. E às vezes a pessoa pensa, mas eu não nasci lendo, como é que acontece? O que eu faço então? Eu não sou merecedor de escrever? Não é isso. O Calvino, ele não era um leitor voraz quando ele era novinho, assim. Foi lá a partir da adolescência, uns 14 anos por aí pra frente, que ele começou a se interessar realmente por literatura. E ele foi realmente aprender muito e ler muito na época da guerra, quando ele foi partigiano. Se vocês não sabem, partigiano era a resistência italiana contra o fascismo durante a Segunda Guerra. Então, quando ele esteve lá, ele teve muito tempo para ler também, né? O pessoal ficava parado muito tempo em acampamento durante a guerra. Ele teve muito tempo para ler, mas ele não era um leitor voraz antes. Ele gostava muito de cinema, ele era fissurado por cinema. Ia mais de uma vez por dia no cinema, às vezes. Então, teatro, ele tentou escrever no começo da carreira, mas ele próprio enterrou os textos de teatro dele. Você vê, né? E Para aí, você? se vocês forem pesquisar um pouco mais, vocês vão ver que ao longo da vida dele, ele escreveu de tudo, né? Ele escreveu os ensaios, ele escreveu conto, romance, é, ele escreveu até músicas para um grupo chamado Cantacroniche, que era, é, nossa, eu não lembro agora de onde que eles eram, mas era um grupo de cantigas populares que várias pessoas contribuíam, assim. Então ele escreveu música, ele escreveu ópera, sabe? Ele escreveu um pouco de tudo. Ele estava sempre fazendo alguma coisa. E às vezes é um conselho interessante para vocês, é que não, eu acho assim, não necessariamente você pensar em, agora eu vou escrever isso, e só isso. Ele fazia muita coisa ao mesmo tempo. Ele tinha uma pasta, engraçado, ele tinha uma pasta, processos de escrita, né? Ele tinha uma pasta que ele tinha ideias sobre determinadas coisas, ele anotava em qualquer papel que aparecesse na frente, e ele enfiava aquele papel naquela pasta. Em algum momento, ele pegava aquela pasta, acho que é Papéis Avulsos, o nome do livro que ele juntou essa. Pegou aquela pasta e organizou tudo que ele pensou, todas as histórias que ele estava articulando ali, em um livro. Então, existem os processos de escrita dele, eu acho que se vocês forem estudar, em cada livro muda um pouco. Em cada livro muda um pouco. Quando a gente tem, não sei se você conhece, Felipe, acho que a de Cidades Invisíveis já tem, né? Que é o explorador e aquele Kubaclan, não lembro quem que era o personagem. Tem um Acho que era exercício Marco de Polo. tem um exercício de combinatória ali. Combinatória é um negócio interessante de se estudar na escrita, né? Um exercício de combinatória que ele misturava, ele é muito fissurado com números. Então, eu quero fazer tantos capítulos e tantos lugares, e aí os números eram contados, porque o número disso e o número daquilo. Se eu não me engano, em Cidades Invisíveis tem um número de capítulos ou de cenas, se eu não me engano, que é exatamente a quantidade de capítulos de Utopia, do Thomas Moros? Eu não lembro. Thomas More, né? É. Olha aí, eu não Então, sabia disso. se vocês estudarem as obras do Ítalo Calvino, cada livro tinha um processo de escrita ligeiramente diferente. E são milhares de formas que vocês podem usar para escrever, né? Enfim, e aí ele fez bastante coisa, né? Dentro de todas essas áreas. Ele trabalhou recebendo também textos de jovens escritores e retomando,
devolvendo esses textos para eles e dando, né, o que você precisa melhorar e por quê. Inclusive a gente não tem no Brasil essa obra ainda, que eu pretendo estudar ainda, mas é uma obra muito legal para entender a estética dele e pegar um pouco assim de o que faz de uma boa escritura uma boa escritura. E aí, esse que a gente vai ver hoje, ele escreveu entre 85 e 86, porque, não sei se vocês conhecem, na faculdade de, deixa eu ver, Harvard, sim, tem um negócio chamado Charles Eliot Norton Poetry Lecture. Então, são Eu fiquei muito palestras interessado nesse ano. são palestras que Harvard encomenda de pessoas, tipo, as pessoas escolhem um escritor famoso ao redor do mundo. O Borges foi lá, e Jorge Luiz Borges. Ele foi lá e, assim, eles chamam o escritor para dar palestras sobre literatura. Então, ele foi o primeiro escritor italiano escolhido, para vocês verem o tamanho da obra dele. Ele foi o primeiro escritor italiano escolhido. Tanto por isso que ao longo do texto ele fala, eu fui o primeiro italiano escolhido, eu acho que eu preciso passar um pouco da cultura italiana para vocês, né? E aconteceu o seguinte, ele escreveu as 5 propostas ao longo do ano, e um mês antes dele viajar para os Estados Unidos, ele faleceu. Foi em 85, então seria em 86, né? Ele planejava mais uma proposta, a gente tem 5 propostas, e a sexta, às vezes você fica meio frustrado, pega o livro, peraí, são 6. Mas cadê a sexta? A Só sexta não tem foi 5. escrita porque ele planejava escrever a sexta ao longo do ano, né? Porque as lectures, elas iam ser espaçadas ao longo de um período letivo, né? Ele era um convidado ao longo do ano. E ele pensou, vou escrever ao longo do ano. E aí ele faleceu antes, infelizmente. Tava de férias, tranquilamente escrevendo na casa de férias dele, em Pescara, se não me engano é Pescara, o nome da cidade, e teve não lembro do que foi, se foi um ataque cardíaco, alguma coisa assim, bem súbita. Ataque cardíaco com AVC, né? Uma coisa assim. Foi alguma coisa assim. Então, esse foi o último trabalho que ele estava escrevendo. A gente já tem publicações póstumas dele, que a mulher dele disponibilizou. E, na verdade, quem reuniu esse livro foi a esposa dele. Enfim, eu acho que isso dá uma resumida na carreira do Italo Calvino. Ele também tem um livro muito importante, um livro não, é um ensaio, que dá nome a um livro também, que chama Por que Ler os Clássicos. Eu acho que eu já mencionei até numa live tua que eu estava participando, que eu comentei nos comentários. Eu lembro. Porque, sabe, para você ser um escritor, você precisa ler. Isso eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso. Exatamente. Em letras, eu falei que eu sou revisora, né? Em letras, a gente lê muito, obviamente, mas às vezes eu vou revisar algumas coisas, né, alguns TCCs, e a primeira coisa que você vê essa pessoa não lê. Por quê? Porque não sabe como certas coisas são usadas. Quer dizer, às vezes trocam uma coisa por um sinônimo e não faz ideia de que aquilo não é usado naquela frase daquela forma. E a única forma de vocês terem esse conhecimento é lendo. A pessoa que lê muito, ela internaliza. O italiano também funciona um pouco assim. Se você internalizar, se você tiver bastante contato, você internaliza. Você não precisa ficar estudando tanto gramática, sabe? Enfim. Eu falo demais. Nossa, gente. Não, mas... Não, gente, a Alessandra deu uma aula de Italo Calvino, né? Então, nossa, sensacional. Sensacional. Né? E assim, nossa, ouvindo... É tão pouco, tão... Nossa... Não, eu sei, mas eu digo assim... Mas sim. E tem uma coisa muito, muito interessante aqui. Eu gostei muito de saber, né, dessa iniciativa de Harvard, né, de convidar os escritores, porque isso é uma coisa que eu já falei aqui em algum story, que eu já falei aqui na página em algum momento, que nós aprendemos, né, então você aprende a escrever lendo, né, e você também aprende com outro escritor, né? Acho que, né, que nem você estava falando antes, né? Quando a gente lê o texto de uma pessoa que não está acostumada a ler, a gente sente a diferença, né? A gente sente falta alguma coisa, né? E sobre os métodos criativos, né, do Italo Calvino, eu tenho um amigo escritor
aqui do Instagram que faz exatamente o mesmo método. Ele anota tudo em papéis avulsos, né? E vai colocando numa pasta. Então, assim, teve uma ideia, anotou, coloca na pasta. E aí, quando ele tem tempo, ele senta, reúne esses papéis e aí escolhe, eu vou escrever isso aqui, eu vou escrever aquilo ali. Né? Faz exatamente a mesma coisa. E funciona. Funciona. Assim, eu não sou o tipo de pessoa muito elitista, digamos assim. Eu sei que essa é uma opinião bastante tensa, mas eu não sou o tipo de pessoa que vai dizer pra todo mundo, você precisa ler. Por que você não lê? Você precisa ler, você precisa ler. Por que você não tá lendo? Claro que eu amo leitura, eu acho que todo mundo realmente se beneficiaria de gostar de ler, de ter o hábito de ler. Mas eu realmente acho, e eu sei o que vocês vão dizer sobre ter tempo. Eu sei, eu também sofro com isso. Porque como professora eu preciso, e formada em letras, eu preciso conhecer muito clássico que eu ainda não consegui ler. Então, mas a gente precisa tentar. Um escritor não pode absolutamente não ser um bom leitor. Não tem como. Exatamente. Enfim, vai ser. Exatamente. Não, e também, assim, a gente se sente, como a gente comenta sobre clássicos e tudo mais, né? Também há uma certa pressão, assim, a gente precisa ler um número gigantesco de clássicos. Mas alguns dos grandes escritores nem conseguiram, às vezes por falta de recurso mesmo, né? Eles nem conseguiram ler tantos clássicos assim, né? Na época deles, né? Se a gente for pensar em alguns escritores antigos, né? Então, assim, de repente ele leu na vida toda um número limitado de clássicos. Mas ele conseguiu extrair o máximo daquilo, né? Então, eu também penso assim, olha, é importante ler, né? Acho que tem muito a ver com o horizonte de leitura, tá? Não vou dizer pra quem tá acostumado a ler coisas leves pra de repente ir pra Guerra e Paz, sabe? Você quer ler um russo? Beleza, pega um russo que escreve contos pra começar, de repente. Eu gostava. Os contos são uma boa. Eu não sei se eu sou padrão, mas eu gostei muito de O Capote. Foi um dos primeiros que eu li e eu fiquei, uau. Pra quem não sabe, O Capote é um conto do Gogol, Nikolai Gogol, que é um cara muito pobre que economiza até em palito de fósforo. A Rússia é muito fria e ele tinha um casaco todo furado e ele queria comprar um capote. Um capote é um casaco assim. No primeiro dia que ele consegue comprar aquela desgraça daquele capote, ele é assassinado e roubam o capote dele. Então, eu não vou contar o resto da história pra vocês, mas é um conto e assim, eu achei, é um conto engraçado, é um conto dramático e assim, eu acho que é uma possível porta para você entrar em clássicos, mas eu digo isso com relação ao horizonte de leitura mesmo. Não pula de cara numa coisa que você sabe que vai ser impossível, sabe? Não é impossível, eu diria, ainda está um pouco fora de alcance. A gente tem que pensar assim, o que é o horizonte de leitura? Nosso horizonte de leitura é até onde a gente chega, né? E a gente tem que ir ampliando, às vezes, esse horizonte meio que aos poucos. Isso tem a ver muito com a estética da recepção. Então, professores de literatura vão saber mais ou menos o que é isso. Como ensinar literatura? Tem que cuidar para não jogar ali um Machado de Assis na cara da criança logo de, né? Então, a gente tem preocupações nesse sentido. Então, talvez é o que eu aconselharia. Quer clássico? Claro que tem que ler clássico. Os clássicos são maravilhosos, não é só... a partir do momento que você não é obrigado a ler, você consegue ver a beleza naquilo, sabe? Então, acho que começa de leve, assim, pra se acostumar mesmo. Isso. Não, e aquilo, né? Sempre vai ter algum clássico que fala de algum assunto que nos interessa mais. Né? Sempre vai ter, assim, aquele um assunto, né? Então, sei lá, lê a sinopse e aí você pensa, puxa vida, mas essa história parece legal, né? Então, assim, acho que ir com calma, né? E buscar algo que, no primeiro momento, né, desperte seu interesse. Né? Que daí facilita, né? Especialmente não escolher um livro de 2.000 páginas para começar. Isso também ajuda. Verdade. E os contos são um bom caminho, né? Eu concordo contigo. Os contos são um bom caminho. Eu não conhecia o Capote, né? Eu conhecia o livro, né? O nome do livro, mas eu nunca li. Mas eu já li alguns russos e, nossa, que história. Lá. Eles são muito bons. Não, tá de agora. Só que eu acho que... Por que eu digo que os russos talvez não deveriam ser os primeiros? Talvez. Porque é uma cultura bem diferente da nossa, então talvez vocês fiquem um pouco perdidos com, que é príncipe fulano de tal, mas esse aqui também é príncipe, mas esse aqui também é príncipe, mas o que é príncipe? Todo mundo é príncipe, Eles são filhos do rei? Não, eles não são filhos do rei. Então por que eles são príncipes?
é o tipo de informação que você vai encontrar, 1 milhão de príncipes. Aí para você começar a entender como que funciona a cultura deles e historicamente o que estava acontecendo. Às vezes é uma cultura um pouco diferente demais da nossa, mas os contos, assim, são perfeitos para começar. Acho Eu que inclusive vou a então gente. contar. É, Eu diga. só vou contar então. Não, rapidinho. Só vou contar brevemente aqui para vocês a minha aventura com lendo russos, né? Porque eu tive a infeliz ideia de começar a ler russos com Ana Karenina, que é um livro gigante. O livro é maravilhoso, mas assim, é um livro gigante, né? E são trocentos personagens, assim, né? E é bem assim, né? O príncipe fulano e o outro príncipe e o outro príncipe. E aí eu ficava lendo aquilo, gente. E as pessoas têm três nomes, né? Nossa, né? Embolou tudo, assim, deu, tá, não, peraí. Eu vou ter que entender essa cultura primeiro, vou ter que entender isso primeiro, aí Pra depois eu depois. volto. E aí eu Foi pesquisei um difícil. pouco e fui pros contos, fui, né, para outros autores e daí agora, assim, eu já leio com mais tranquilidade, entende? Um pouquinho O que mais foi tranquilo. difícil pra mim, a coisa mais difícil pra mim foi entender os dois nomes. Porque tem o nome que fala de um jeito, mas você pode falar o nome da pessoa de outro. Eu fiquei, por quê? Por quê? Sabe? Tipo, tem umas coisas bem difíceis nos russos, mas eu não, eu gosto bastante, sabe? Quem sabe um dia eu aprendo russo? Estamos no caminho. Quem sabe, né? Quem sabe onde a gente Quem aprende, né? sabe? Meu É, namorado deve estar falando sério, quem assistindo, ele sabe? deve estar pensando, essa guria, essa Alessandra é louca, louca. Porque eu já sei, eu fiz a faculdade de italiano e daí eu aprendi inglês meio por conta, assim. E aí eu decidi que eu ia começar a aprender francês, estou aprendendo francês, e assim vai, né? Vira uma torre de Babel na cabeça da gente. Exatamente. Mas sobre as propostas, Isso. a gente escolheu Aham. duas, né? Então só para eu mostrar, Então, não gente. sei se vai dar para ver, esse é o título original do livro, não vai dar para ver ali direito. Esse é o livro Dá. italiano, se chama Lezioni Americane, aulas, né, ou lectures americanas, porque era de onde saiu toda a ideia dele escrever esses ensaios, né? E o que acontece com esse livro? São 6 propostas, ele chama em português para o próximo milênio, que são 6 valores que o Calvino, em 85, entendia como necessários para a literatura do novo milênio, desse em que a gente está agora. Então, são esses 6 valores que a literatura precisa, ou seja, são valores que se você, escritor em formação, adquirir, eu acho que realmente um bom ponto de partida para se tornar um grande escritor, sabe? Porque ele falava sobre, ele explicou, na verdade a gente não vai falar sobre o livro inteiro, mas ele explicou por que É. ele entendia esses valores como sendo tão essenciais pros anos 2000, né? Enfim, eu não posso me adentrar muito nessa parte, a gente tem que começar com a leveza. Mas é bem interessante porque realmente são assim, efetivamente é isso, valores que a literatura precisaria ter nesse milênio, considerando toda a conjuntura histórica, política, social, sabe? E um dos motivos é o fato de que uma. A gente tem tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa produzida, que as pessoas às vezes sentem que não tem mais o que escrever. Então, até tem o capítulo de visibilidade que eu acho que ele fala. Se tanta coisa chove na nossa imaginação, que caminho a gente pode seguir? A gente vai apagar tudo e começar de novo? Não tem como. O que a gente pode fazer é estudar tudo que veio antes e tentar criar uma coisa nova em cima disso, né? Então, enfim, tem muita coisa importante para ser lida nesse livro. Inclusive Muita para gente aqui em os cima. Uhum. colegas de letras que ainda não leram, é essencial. Não, eu ia justamente recomendar, né, o livro, né, para quem está nos assistindo. Se depois da live, né, vocês procurarem o livro, leiam, é muito bom. E assim, eu falei para a Alessandra antes, né, na nossa conversa antes da live, eu disse assim, como escritor, eu concordo com todos os pontos, né. Eu li as seis, as 6 lições, né, as 6 propostas, e esses 6 valores, e não tinha como discordar desses valores. Que são Né? 5. São 5, né? Não, mas tem É. o nome do sexto, né? Ele explica 5, mas tem o nome do sexto. Precisão?
Era E concisão, eu hã? acho. É Concisão, concisão, eu né? acho. É concisão. Acho que é concisão, né? E não tem como discordar, sabe? Né? E aí eu também fico pensando quão próximo, como escritor, será que eu consigo chegar, né? De um valor e de Desses outro, né? valores. Ah, tem mais uma coisa que eu queria falar que é o seguinte. Quando a Alessandra estava mencionando ali a trajetória literária do Calvino, né? A Alessandra mencionou que cada livro dele, né? Ele, ele imprimia um estilo um pouco diferente. E isso eu percebo em poucos escritores, né? E isso traz uma grandeza para a obra final. Eu, eu vejo dessa forma. Porque, assim, o, o escritor consegue manter uma linha editorial, então você consegue reconhecer, tá, o autor desse livro ainda é o Ítalo Calvino, né? Mas os livros são diferentes entre si, né? Não é assim, o próximo livro é mais do mesmo, né? Não era assim, né? E Ele bons gostava de escritores fazem isso, experimentar. exatamente, Gostava né? Então, bastante. assim, conseguir experimentar a ponto de fazer o livro seguinte um pouco diferente, mas manter a sua linha, né? Porque ainda é o mesmo É. escritor, né? Então, assim, isso é uma virtude que eu vejo em bons escritores, né? Assim, depois que a pessoa, né, já veio falecer e você olha a obra geral, né, isso só deixa mais fascinante ler esse autor, né? Você vê o quanto ele soube mudar sem deixar de ser ele mesmo, sabe? Isso eu acho Pois é. sensacional. Tem história sobre o Ítalo Calvino é que não falta, pra falar a verdade. Mas o sexto valor é consistência, tá? Consistência, É nossa, errei. consistência. Então, depois que Consistência. você lê tudo, você consegue ter uma ideia do que mais ou menos ele poderia ter falado em consistência, né? Então, mas a gente nunca vai saber, né? Porque, É, infelizmente, infelizmente, né? O Ítalo conseguia surpreender as pessoas. Então, acho que talvez a gente imagina que fosse uma coisa, ele viesse e desse um susto na gente, fosse outra coisa. Exatamente. Aqui tem até no começo do livro o papel que ele anotou a ordem das propostas. Esse é da Companhia das Letras. Eles têm uma coleção inteira do Calvino muito boa. Eu comprei essa versão, mas eu comprei no Kindle. Ah, Comprei no Kindle perfeito. Eu também. essa versão. Essa edição, né? Uhum. Muito Eu vou bom. falar que eu apoio muito o Kindle, eu gosto do Kindle, a gente tem o Kindle. Inclusive a minha avó gosta do Kindle, a gente jamais imaginaria Olha isso. só, Você vê que é para todas as idades mesmo. é para Mas todas as idades, né? para estudar, para analisar, eu preciso do livro físico. É, É tá inteiro diferente. rabiscado, tá inteiro rabiscado. Os meus livros eles estão ordenadamente, porque eu sou uma pessoa organizada, né? Eu não ficaria riscando o livro de qualquer jeito. Mas eles estão todos anotados, porque a gente precisa ir e volta depois e rever o que faz, enfim. Qual foi a sua primeira impressão sobre leveza? Olha, a minha primeira impressão, né, eu ia lendo a sua dissertação e depois eu fui lendo o livro e pensando também no meu trabalho, assim, na minha obra, né? E aí eu fiquei pensando a dificuldade que eu ainda tenho em trazer a leveza, né, para a literatura Ele e faz ao mesmo parecer muito tempo o quanto isso é fácil, né? importante, né? É, e assim, ele traz exemplos sensacionais. E, Ele e aí quando eu era fico lembrando assim, de livros que eu já li, muito né, culto. eu vejo um pouco disso, mas eu acabei sentindo falta no que eu escrevo, né? Então assim, acendeu Sim. uma luz vermelha. Desculpa, tu ia dizer uma coisa. Que às vezes a gente não pensa muito sobre. Às vezes, assim, se vocês verem a escrita ensaística dele, isso faz nós mesmos, pesquisadores de literatura, pensar como a gente vai imprimir leveza para os nossos textos. Porque o texto dele, ele é muito fluido, sabe? Então, é um texto que eu acho que, mesmo uma pessoa que não tem muita formação em letras, que não está muito acostumado a ler muito, consegue pegar e ler tranquilamente. Às vezes você não tem todas as referências, mas ele contextualiza tudo muito bem. Então, eu acho que assim é para todo mundo. Inclusive, eu queria comentar. é, eu sei que tem muita gente aqui que é do canal do Felipe que tá aqui porque quer escrever, né?
E aí o Italo Calvino até coloca no começo do livro dele que ele menciona a preocupação que as pessoas têm de que os livros vão parar de ser produzidos, que as pessoas vão parar de ler, que o cinema e a TV e tudo mais, e a Netflix e tudo vai acabar com o trabalho do escritor. Mas ele diz uma coisa que, assim, que eu nunca consigo esquecer. Ele diz assim: minha confiança no futuro da literatura consiste em saber que há coisas que só a literatura, com seus meios específicos, nos pode dar. Então, ele acreditava fielmente que a literatura não estava em risco, nunca iria estar, porque, na verdade, né, gente, por mais que a gente reclame que as pessoas não leem, a literatura é uma arte essencial, que tá aí há séculos e não vai embora tão cedo. Pelo menos, enfim. Então, Exatamente. acho que vocês podem pensar nas palavras do Calvino para se motivar aqui e saber que tem muito espaço para novos escritores. Enfim. Perfeito. E aí eu Sobre a também queria te perguntar leveza. sobre leveza. Aham. Qual foi a tua Eu, impressão? eu gosto muito de quando. Assim, por que o Calvino diz que precisa de leveza? Ele diz assim: em um mundo tão pesado, em um mundo tão complicado, o que a gente mais precisa é pensar em trazer essa leveza para dentro dos nossos textos. E aí ele dá várias imagens, ele mostra várias situações assim em que foi usado algum artefato, alguma coisa que trouxesse leveza para a trama. E a primeira coisa que a gente pode pensar, ele era muito alegórico, né? Então a primeira alegoria que ele usou era Perseu e a Medusa. Não sei se vocês conhecem essa história sobre como Perseu cortou a cabeça da Medusa. Para quem não sabe, bom, a Medusa deixa quando ela olha para alguém a pessoa vira pedra, né? Então, como que ele ia chegar perto dela sem virar pedra? Ele não precisa olhar para ela que, né, olhar nos olhos, ele não pode olhar nos olhos dela e ela iria, enfim, se ele virasse para ela ia empedrar o cara. Ele precisava dar um jeito de matar ela, porque ele era um herói grego, obviamente ele tinha que sair matando as pessoas. É, eles faziam isso, esse era o trabalho deles, eles matavam gente. Era o trabalho deles, né? E aí Produtivo. eles foram, ele tinha que levar a cabeça da Medusa para alguém, não lembro, enfim. Ele tinha que matar ela, basicamente. E aí, o que ele fez para ele conseguir enfrentar ela? Ele usou um escudo como espelho para enxergar o lugar onde ela estivesse, né? Enxergar a Medusa, sem que ela conseguisse olhar nos olhos dele e empedrá-lo. Então ele usa essa alegoria para dizer o seguinte: a gente precisa olhar para o mundo, não diretamente para esse mundo que nos deixa pesados, empedrados, digamos assim, mas olhar pelo escudo do Perseu. Pelo escudo do Perseu. Então esse escudo ele diz que traz a leveza. Não sei se isso ficou muito claro, mas é o jeito como ele disse que a gente deveria, como que eu posso dizer? Afrontar o peso do mundo indiretamente, tentando ser mais leve. E aí, uma das coisas de leveza, a gente tem a leveza nos temas, a gente também tem leveza na própria escrita, né? Então, uma coisa que mostrou leveza também no mito da Medusa foi que, mesmo ela sendo um monstro, depois ele embalou cuidadosamente a cabeça dela e levou a cabeça dela como um tesouro para casa, sem, tipo, é um monstro, vou destruir esse negócio e pronto, sabe? Existe violência ali, mas ele também trata isso de uma maneira mais leve. Esse é o exemplo do Italo Calvino, não foi ele que escreveu, né, o mito. O mito da Medusa. Mas tu Onde sabe que que ele eu gostei fala? muito dessa analogia com o mito de Perseu e Medusa, porque assim, então, tem essa questão do olhar indireto, né, que ele viu o reflexo, né, da Medusa, então assim, vendo a Medusa como um monstro, né, então assim, ele viu esse monstro de maneira indireta, que é como o Calvino está defendendo que a gente veja o mundo pesado, né, É, mas ele não deixa de enfrentar, ele não sim, mantém um olhar direto, mas ele enfrenta mesmo assim. E depois que ele corta a cabeça da Medusa, ele a trata com respeito, né, como se fosse o respeito a um rival. Né? E
tem uma cena seguinte, não sei, eu posso entrar nessa parte, não? Claro, à Que vontade. ele coloca as algas. Não, então ele tá numa praia, né? E aí ele vai colocar no chão a cabeça e diz, não, mas eu não posso colocar no chão, né? Não posso fazer isso. Então ele junta algas, né, na beira da praia e coloca a cabeça em cima das algas, né? E aí nesse momento, como quem olhasse diretamente para a medusa virava pedra, né? Nesse momento as algas se transformam em coral. Então nasce, né, mitologicamente, nasce o primeiro coral, né? E aí o Ítalo Calvino traz também essa história, né, para falar da leveza, né? Quer dizer, a leveza surgiu, quer dizer, a beleza daquele coral surgiu Sim. De da algo cabeça de um monstro, né? monstruoso. De algo monstruoso, É né? excelente. E eu achei muito, assim, bom ponto que você fez sobre não fugir, né? Mais adiante, ele vai falar se alguém tiver, se alguém por algum acaso tiver com o livro por aí, ele na página 19 vai dizer que não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou para o irracional. Ou seja, precisa ser leve. Aí ele vai dizer depois, não como a pluma, mas como o pássaro. E essa é uma imagem que eu acho extremamente ilustrativa do pensamento, né? Perfeito, né? Porque se você leve como a pluma, você vai ser levado para qualquer lugar, né? O pássaro, ele sabe o que ele está fazendo e ele ainda assim é leve, enfim. Ele tem vontade própria, né? Ele se movimenta, né? A pluma é levada, é arrastada, né? Então eu achei sensacional essa frase, né, que ele traz, né? Seja A cena é leve como um muito pássaro e não visual. como uma pluma. Você Sensacional, né? consegue ver as propostas dele dentro da escrita dele. Depois tem visibilidade, ele vai. Todas elas se ligam, né? Aquela questão que a gente estava falando do peso da vida, ele menciona o Ah, Kundera, né? Não sei se é assim que fala o nome. Acho que é a não tenho certeza, mas eu diria Kundera. sustentável leveza, sustentável leveza do ser, que ele diz que o peso da vida para Kundera está em toda forma de opressão. Então, a intrincada rede de constrições públicas e privadas acaba por aprisionar cada existência em suas malhas cada vez mais cerradas. Então, ele menciona Kundera, ele menciona muita gente, né, ao longo desse Emocionante, livro. gente. Mas é basicamente isso, é o peso do viver que a gente precisa tentar subtrair na escrita, né? Acho que até na escrita acadêmica a gente E tem, eu falei, né? A gente tem tentado escrever de uma maneira mais acessível, mais leve. Deixa eu ver. Tem alguns pontos que eu queria colocar. Você tem algum comentário enquanto isso? tem alguns. Ele menciona alguns autores, né? E eu adorei quando ele menciona Dante e Cavalcanti. Confesso que eu não conhecia, eu nunca tinha lido nenhum poema do Cavalcanti. Mas ele traz esses dois poetas, né? E ele vai dizer o seguinte, e isso interliga todas as propostas, de certa forma, né? Ou quase todas. Não é só leveza isso que ele está falando aqui, mas está no capítulo da leveza, então eu vou mencionar. Que ele diz assim, Dante, ele empresta solidez, né? Quer dizer, ele torna sólido, torna real, ideias um pouco abstratas, né? Quer dizer, ideias que a gente não viu, né? Sim. Dante descreve o inferno, a gente não viu, né? Como é que é esse lugar, entende? Então ele torna isso corpóreo, ele dá forma a uma ideia abstrata, né? E o Cavalcante faz um caminho contrário, né? Eu vou tentar citar as palavras do Calvino aqui, dissolve isso, dissolve a concreção da experiência de vida, da experiência no mundo físico. E aí eu pensei, nossa, isso, essa dupla, né? Dar forma ao abstrato e dissolver, né? Diluir um pouco da, da vida real, da nossa experiência, né? Sim. É a nossa missão como escritor, né? Nós temos essas duas missões, né? E, nossa, achei brilhante, Se assim, parar pra a visão que ele pensar, tinha, né? o Calvino gosta de trabalhar com opostos. Você vê isso muito claramente na obra dele. Muito As claramente. duplas opostas, ele faz muito isso. A trilogia que eu estudei no mestrado era. Na verdade, eu estudei principalmente o primeiro, que era o de Visconde partido ao meio. Dividido mesmo, são duas pessoas, má, ruim, e não tem nada de maniqueísta nisso. Mas aí depois a gente tem a terceira parte da trilogia, é o Cavaleiro Inexistente,
E ali tem um monte de opostos também, entre o cavaleiro que não tem nada dentro dele, é um conto filosófico, ele chama. Muito legal, porque o cavaleiro não tem nada dentro dele, e aí tem um outro ser lá que não se entende como ser e só reproduz tudo que enxerga. Ele vê um sapo, ele age como um sapo, ele não se entende como ser humano. Então ele trabalha muito com opostos. E você consegue ver isso dentro das 6 propostas também. Ele vai falar depois, não lembro em qual delas ele vai falar sobre os 2 tipos de escritor. Eu acho que a gente pode pensar nisso para uma outra live, porque eu vi que vocês Aham. pensam muito em tipologias de escritor. Ele fala o escritor do cristal e o escritor da chama. Então são duas tipologias que ele diz são opostos, né? E ele fala que a gente tem que ser, o escritor da chama tem que ser tem que ser um tanto do cristal, e o escritor do cristal tem que aprender a lição dele com a chama também. Então é outra, acho que é outra proposta, já que eu acho que vai uma live inteira só nela. É, Já temos o nome da próxima live, né? Escritor Cristal e Escritor Chama. Já temos o nome. e deixa eu ver onde que eu queria colocar. Ele menciona o Cavalcante mesmo para falar de quando ele saiu, ele estava sendo perseguido por pessoas e ele, eu não pertenço ao mundo de vocês, ao mundo, como que ele diz? Ai, meu Deus, onde é que tá? Eu não pertenço, os túmulos são a vossa casa e não a minha, né? Então aí ele sai flutuando, fugindo das pessoas que queriam que ele participasse de não sei o que era. Enfim, eu tô sendo muito vaga, vocês precisam ler. É que é muita coisa pra comentar. E Não, já são foi muita 8 coisa. e 16, enfim. Nossa, gente, É, eu perdi a noção do horário, gente. onde é que a gente Não, mas tá? de repente, Alessandro, olha só. Acho que a gente pode falar um pouco mais de leveza, né? Sim, E a gente pode deixar o ritmo para a próxima, se tu concorda, pode ser. né? E Uhum. aí a gente fala de leveza, né? Tá, dá bastante assunto, né? Cada uma das propostas Sim, daria uma live, tranquilamente, né? Sozinha, né? com certeza. Tranquilamente. Aqui eu acho interessante a gente mencionar que ele tem 3 acepções distintas de leveza, né? Que ele tirou das obras que ele foi observando, enfim. A primeira que ele chama é um despojamento da linguagem, ele diz assim, por meio do qual os signos são canalizados por um tecido verbal quase imponderável, até assumir essa mesma consistência. Ou seja, é a leveza na linguagem. É utilizar. A gente tem. Quando vocês participam de cursos de escrita criativa, geralmente tem. Pega esse. Pega essa pintura e tenta fazer uma poesia, um texto que remeta à sensação dessa pintura. Então, a leveza, a gente pode ver isso como, às vezes, a própria imagem da pluma, por exemplo, a imagem da lua, ele menciona como a imagem da Ele lua fala como bastante uma da Luna. imagem de leveza. Tem vários símbolos mais óbvios, assim, digamos, de leveza, que ele foi usando, que os escritores, ele menciona que os escritores adotaram, né? A lua foi em Cavalcante, se eu não me engano, que ele usava muito a lua Acho que foi como convocante. símbolo de leveza. E aí o segundo, ele diz assim: a narração de um raciocínio ou de um processo psicológico no qual interferem elementos sutis e imperceptíveis ou qualquer descrição que comporte um alto grau de abstração. Ok, fica um pouquinho mais difícil, né? Então, aí ele dá um exemplo do Henry James. Eu acho que vocês precisariam ler para entender isso um pouco melhor. Um elemento do Henry James ali. E a terceira ele coloca como uma imagem figurativa da leveza que assuma um valor emblemático, como a imagem da lua. Eu coloquei no momento errado. Enfim, às vezes é o jeito como você escreve que vai trazer leveza, às vezes é uma imagem que você traz que vai trazer leveza. Enfim, ele é um livro bem ilustrado, digamos, porque sempre tem exemplos do que ele está falando. Então, Tem vários exemplos. Uhum. mas eu gostaria de perguntar assim para as pessoas se está tudo bem, se está tudo ok. O pessoal pode Se os perguntar, né? Então a gente tá recebendo um monte de perguntas. Né? se os conceitos estão tranquilos. Eu não tô vendo quase nada, gente. Desculpa, deixa eu ver. Teve uma hora que congelou os comentários pra mim, tá? Então, eu vou pedir desculpa se eu não respondi alguma coisa, porque congelou uma hora. Nossa, não tô conseguindo ver nada. A gente vai ter que passar pelos comentários no final. É. Não, vamos fazer assim, nós continuamos, né? Eu e o Alessandro continuamos aqui, e vocês que estão assistindo, se quiserem fazer algumas perguntas agora, né? Mesmo que repita alguma pergunta que já fez, mas
Se vocês quiserem fazer, as perguntas já vão enviando agora. Tá? A gente daqui a pouco já responde. Enfim, A eu gente acho daqui a que a pouco gente. responde. Pra gente ir mais pro finalzinho da proposta, ele fala sobre a Lua. Uma explicação que eu Eu, achei. Pode falar, desculpa. não, não. Tudo bem? Eu tô indo lá pro final já, então. É... Não, eu ia falar do exemplo de Romeu e Julieta. Que ele cita um trechinho da peça, né? Sim, E, acho que sim. e assim, eu gostei, porque como escritor, eu gosto dos eventos mais pesados, né? Que é isso que o Calvino fala, né? Então, a leveza e o peso, né? Essa oposição. Né? Eu Sim. gosto dos eventos mais pesados, né? Então, assim, vai retratar o sofrimento humano, vai retratar um grande evento da vida de alguém, né? Então, eu tenho um apreço, assim, pelo pesado na narrativa, né? Porém, né, dá para trabalhar isso de uma maneira leve e dá para intercalar, né, momentos pesados com momentos mais leves. Pois é. E aí eu me reconheci, como escritor, nessa fala do Romeu. Né? E o Romeu diz assim, é um trechinho que o Ítalo Calvino separou, tá, gente? O Romeu fala assim, sob o peso do amor, eu pereço. E aí o Mercúrio responde para ele, pede a Cupido as asas emprestadas e paira acima dos vulgares laços. Então, o Romeu está apaixonado, está vendo um peso, né? Estou sendo oprimido pelo amor que eu estou sentindo. Né? E aí o Mercúrio diz, olha, né? Então levanta voo. Né? Quer dizer, é uma coisa boa, não é para estar sofrendo. A imagem do Cupido já é a imagem da leveza, né? Já começa ali. Já é leveza. Sim, Uhum. sim. Então tem muitas formas de fazer isso. Claro que tem que estudar isso mais a fundo. É, às vezes até tentar procurar alguns textos, algumas dissertações que expliquem mais claramente, se às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Expliquem mais claramente com alguns exemplos mais exemplos ainda, porque assim, é muita coisa para falar na proposta, então às vezes ele acaba avançando um pouquinho, só porque ele acredita na rapidez, né? Então, então às vezes vale a pena tentar pesquisar mais sobre, tentar ler teses, tentar ler dissertações, tentar ler artigos. A gente tem se preocupado na academia cada vez mais em fazer pesquisas mais acessíveis. Então, é claro que vocês vão encontrar coisas que vão ser mais difíceis. Mas a gente tem tentado recentemente fazer as coisas de uma maneira mais leve. Né? Para, né, democratizar conhecimento. Enfim, eu acho que se a gente puder finalizar a leveza, ele fala lá pro final que. Onde é que tá? Ele fala da literatura como função existencial, a leveza como reação ao peso do viver. E ele ilustra isso dizendo assim: para enfrentar a precariedade da existência da tribo, como a seca, as doenças, os influxos malignos, o xamã respondia anulando o peso do seu corpo. E aí o que eu acho que pode ser mais, pensando, né, recentemente, a gente pensa mais assim, em séculos, na questão da mulher, né, especificamente. Em séculos e civilizações mais próximos de nós, nas cidades em que a mulher suportava o fardo mais pesado de uma vida de limitações, as bruxas voavam à noite montadas em cabos de vassouras ou em veículos ainda mais leves como espigas ou palhas de milho. Ele diz que ele vê, antes de serem codificadas pelos inquisidores, essas visões faziam parte do imaginário popular. E ele vê ali uma constante antropológica nesse nexo entre a levitação desejada e a privação sofrida. Então, quanto mais as pessoas sofriam, mais elas sentiam vontade e necessidade de se elevar, né? Eu acho que tinha mais alguma coisinha. É sempre Enfim, que, ele né? tem ali, ele Que uma traz o sociedade que Kafka, alguém mas eu sente. acho que... Ele dá um exemplo de Pode falar. Kafka, né? Não, quer dizer, sim, uma ideia geral, né? Em termos de sociedade, né? Toda vez que a sociedade, ou que o próprio indivíduo, né, se sente numa situação de opressão, ele sente um peso, como se tivesse um peso em cima da cabeça, né? E ele sonha em voar, né? Sonha em se libertar. É bem isso, né,
que o Calvino tá trazendo. Quando... E sobre o escritor mesmo agora. Eu acho que o exemplo dele do Kafka é muito sobre isso. É, quer dizer, ele menciona uma história sobre uma cuba vazia, que, que eles precisavam de carvão e a pessoa foi buscar carvão e não tinha como dar carvão. E ele sai, nesse tempo de necessidade, ele sai voando na própria cuba e vai embora e acaba ali. Enfim, a história é muito mais densa do que isso, tá? Precisa ler para fazer sentido. Mas ele diz assim, com base nisso que a cuba vazia é um signo de privação, de desejo e de busca. Ela abre caminho para reflexões infindas. Enfim, ele diz que a gente tem que ir ao encontro do próximo milênio sem esperar nada dele além daquilo que a gente é capaz de levar. E o que a gente é capaz de levar? É a nossa própria busca por leveza, por conhecimento, pela literatura, enfim. Acho que tem muita coisa para se falar sobre isso. Mas realmente tem muita coisa para falar sobre só essa proposta ainda, né? Eu indico muito que as pessoas leiam. Gente, sensacional. Então, assim, acho que fica uma dica nossa, né? Nós recomendamos o livro do Calvino, né? 6 propostas para o novo milênio. E nós escritores aqui da página, vamos nos desafiar a trazer mais leveza para os nossos textos, para o nosso trabalho, né? Não só texto literário, né? Que a Alessandra disse, né? Texto acadêmico, texto de trabalho, né? Vamos nos desafiar nesse sentido, né? Eu sei que não é fácil, mas é um desafio que vale a pena, né? Vale a pena passar por isso. Eu Pelo acho que resultado tem que que pode pensar. trazer. Eu até comentei com o Felipe na nossa preparação para a live que tem gente que acredita que o Calvino estava fugindo do peso, estava fugindo dos acontecimentos dramáticos, estava fugindo da realidade. E a gente vê que não é nada disso, né? É aquilo que ele fala, da pluma e do pássaro. Você não é fugir do que você tem que enfrentar. É enfrentar isso de uma maneira que seja factível para você, né? Lidar com esse peso de uma forma que você consiga, enfim, usando a leveza. É ver de uma maneira indireta, que nem Perseu viu no escudo, né? A Medusa. É ver com uma maneira indireta, mas não deixar de enfrentar, né? Sim. Então, eu também não vejo como uma fuga dele, né? Ele só estava mostrando a realidade de uma outra maneira, né? De maneira mais simbólica. Pois é. Né? Bom, acho que se não tiver mais nada a acrescentar, a gente pode ler os comentários, que tem vários. Ismael entrando, oi Ismael. Então, gente, vocês que estão aí ao vivo, se quiserem mandar mais alguma pergunta, mandem agora, né? Eu lembro que, logo no início, nós falamos da cidade interior, né? E nós recebemos várias respostas, né? A Laura respondeu São Paulo, o pessoal estava falando de alguma cidade da Itália. Paraná. Isso. Paisagem interna é a praia de Imbé, que legal. Tomara que o Luiz Imbé. não tá aqui agora, mas tomara que ele veja. Opa. Gostaria que fosse a praia, mas estou um pouco longe dela. Esse lugar me fascina e faz bem para a saúde. O mar, ele é um tema muito presente na literatura de infindas formas, né? O Roger Munra disse que, cara, que sacanagem o cara falecer antes de escrever, também acho. Inclusive, George Martin tá aí, né? Você sabe? Aquela saúde. Eu tô prevendo ataque cardíaco a qualquer momento. Morreu no prólogo. Obrigada, Lauren. Eu falo bastante. Lauren, minha grande amiga. Não, ela disse. A gente foi fazer reunião. Opa. Foi. Voltou. Foi. A gente estava fazendo reunião, eu falei, meu Deus do céu, preciso deixar ele falar também. Enfim, professor, né? Não tem o que fazer. Prof. Giana Gotts, minha prof de francês. Olha. Um amorzinho, bizu, bizu. A Daniela perguntou se eu pretendo lançar um livro. Eu estou editando a minha dissertação para, quem sabe.
Na França existem duas expressões. A que horas você se deita, a que horas você dorme. Verdade. Porque eles sempre leem no mínimo meia hora de dormir. A prof. Jana, ela sempre falava disso. Do hábito de leitura que os franceses têm. Então, Esse é o tem isso cultural, né? mesmo. É. Eu não lembro agora como que fala. Je me rêve. Já era alguma coisa assim. A hora que você deita, a hora que você dorme. Porque eles têm o livro de cabeceira e leem todo dia. O professor tem que Pra ser você um ver, né, como isso é exemplo, cultural, né? né? Sobral Jimenez disse que o professor tem que ser um exemplo e ser um leitor para ajudar a construir leitores. A gente é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Professor de literatura. Sobral Jimenez me perguntou o que você acha das adaptações dos clássicos em HQ. Gente, eu acho maravilhoso. Eu, inclusive, queria comprar a coleção inteira. É que a gente gosta de ler o livro, a gente gosta de ler o HQ, a gente gosta de ver o filme, a gente gosta de ver tudo. Por que que Exatamente. eu vou dizer o meu ponto de vista? Eu tô monopolizando o tempo aqui, mas o meu ponto de vista sobre adaptações. Até o meu TCC fala um pouco sobre isso. Não existe saldo negativo de adaptação. Não existe. Por quê? Porque a pessoa que gosta já do livro, no máximo que ela vai fazer é, achei mais legal o jeito que eu imaginava. Pronto, acabou. Ok, Mas quem não conhecia, às vezes pode se interessar e procurar a obra original, né? A obra base. A gente tem que cuidar com esse original, inclusive. Vai procurar a obra. Então, as adaptações, não importa se é HQ, não importa se é. Enfim, elas são uma porta de entrada para os livros, muitas vezes. Então, eu realmente acho que essas coisas feitas baseadas ou adaptadas, eu falo no meu TCC, a gente fala sobre transcriação, porque a gente entende que nunca é a mesma obra e que não tem necessidade de fidelidade. Mas isso é tema para outro momento. Mas eu realmente acho excelente assim, muito tema. legal. Uhum. Assim, eu acho essencial que façam isso. Claro que assim, é interessante o seguinte, a pessoa lê o HQ e, se possível, ler o livro também, mas a gente não pode Exato. necessariamente esperar que todo mundo faça isso, né? Pensando especificamente Sim. sobre escola. Até vocês podem pensar na questão de adaptações para jovens, que é deixar a leitura um pouco mais compreensível para os jovens. Eu acho que a ideia é você ler o livro adaptado para mais tarde você tentar ler a obra original. Exatamente. Original, vamos cuidar, né? Original. Mas enfim, acho que só tem a ganhar, gente. Não tem nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo em adaptação. Eu O concordo. que você acha? Não, concordo plenamente, né? E isso é uma coisa que. Porque eu também adoro cinema, né? E isso é o que eu defendo, né? Que você adaptar o livro para o cinema, ou poderia ser para HQ também, né? Enfim, você adaptar palavra por palavra, isso não existe. Né? Não tem porquê. É uma transcriação, né? Entende? Você vai criar de novo. Eu defendo isso, entende? Sim. E aí, mas as pessoas não gostaram, sei lá, vamos supor, né? As pessoas não gostaram muito do filme. Bom, então busque essa primeira obra, né? Obra base, né? Busque a É. primeira obra, então, né? Entende? O Ok? cinema já fez muito pela literatura. O cinema já atraiu Muito. muita gente. Muito. Tem um comentário da Lauren. Ela disse que na faculdade de letras, dependendo da universidade, o capote é leitura de leituras orientadas. É mesmo. Eu li na faculdade. Foi muito engraçado. Eu agora não lembro Luiz se a Lauren. perguntou. Aham. Pode falar. Não, eu não lembro se a Lauren chegou a fazer cadeiras de cultura russa. Eu acho que sim, hein? Hein, Lauren? Se tu tá assistindo ao vivo ainda, me conta. Né? A Laura é minha amiga. Ela é formada em letras também. Ai, que E, legal. Eu já falar que é Carino. e Eu dei se eu aula não de me italiano engano. hoje, ainda tô no mood. Se eu não me engano, ela estudou cultura russa. Né? Ela fez a mesma cadeira. Ai, que ótimo. Eu, quando viajei para Federal do Rio de Janeiro para um evento, eu fiquei, inclusive com o professor, o Antônio Márcio Taide estava aqui, ele era meu professor de cultura italiana, literatura italiana, não lembro qual era a disciplina, mas ele, um dos professores da UniOeste, ele que levou a pirralhada nossa lá, gente, primeiro, segundo ano de letras, quarto até, ele que foi o professor responsável pela viagem, assim.
Então a gente foi para lá e eu fiquei pasma, porque existia letras literaturas. E a grade de horários da Federal do Rio de Janeiro com literatura russa, literatura francesa, literatura. Você fica, meu Deus, eu quero fazer tudo. E aí não tinha como, não era nem horário de aula. O Luiz perguntou se vocês pudessem escolher para viajar um lugar em que um livro é ambientado, qual lugar vocês escolheriam? Difícil, hein? Ai, gente, que Vamos pensar. difícil. Foi difícil, hein? Ah, eu gosto de Nárnia. Eu gosto de Nárnia. Tava falando com a Paula, minha amiga, esses dias, que eu acho um pouquinho chato, porque eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu acho um pouquinho chato as referências meio cristãs, mas aquilo é do imaginário do autor. Ele não botou de propósito, tá, gente? É, do O... imaginário dele. Ele era cristão, era o imaginário dele. Ele não tava fazendo catequese nem nada do tipo. Mas eu acho o mundo de Nárnia muito mágico, assim, muito bonito. Ah, e você? É, eu não consigo pensar em outra opção. Há vários mundos que eu acho legais, etc. Mas o mundo do Senhor dos Anéis é. Senhor dos Ah, é Anéis muito ou mais, né? bonito, É muito, é sim. muito. O mundo é lindo, né? Então acho Eu, que. eu poderia pensar em Harry Potter, eu gosto muito de Harry Potter, apesar do que tem acontecido com a J.K. Rowling. Eu gosto muito de Harry Potter, mas o mundo do Harry Potter não é tão fora do nosso mundo assim. Eu acho que é legal quando tem Hogwarts envolvido, mas de resto é o nosso mundo, então eu não acho É, tão diferente assim de escolher ir pra lá e tal. Na verdade, esses são mundos assim mais, como que a gente pode dizer? Mais de literatura mais acessível, né? Mais de entretenimento. Se a gente for pensar, honestamente, gente, eu não sei se eu escolheria qualquer ambientação de escrita literária de clássico, porque parece tudo eu muito acho que não. perigoso. Parece tudo muito Muito perigoso e trágico, muito, né? sofrido. É sofrido, Hum, né? É, tudo muito sofrido. Gente, se vocês trágico, pegarem crime. sofrido. Pega Crime e Castigo. Eu amo Crime e Castigo. Mas, mas pergunta se eu entraria no universo de Castigo jamais. E parece quando a Não. gente vê literatura russa que existem duas coisas. Existe a galera aristocrata podre de rica e Sim, existe a galera sim. que não tem dinheiro com fósforo, Não que tem. morre Ah, de não sai nem frio. comigo. É, É, é é bem maluco. extremos assim. É bem isso. Bem isso. Ah, E o Éder fez oh, uma pergunta, mas tá lá no fim. oh God, vó de Kindle, que show, o Roger falou. Gente, eu fiquei pasma quando ela gostou. Ela moderna. Preciso falar pra ela. Ó, meu irmão tava aqui. Oi, Júnior. O que mais? Eu não tô conseguindo ver mais comentário. Aqui. Identificar a forma de enfrentamento. É, A melhor forma diferença de era Medusa, enfrentamento. né? É só até aí? Até o Acho Éder que que é. você tá vendo? Termina com o Ah, Éder. tá. Aham. Isso. A Jéssica chegando agora. Oi, Jéssica. Quem que tá aqui ainda, gente? Hum. Obrigada, pessoal, por ficar até Então, agora. não, obrigado, pessoal. Mas tô pensando na pergunta do Éder. Qual a melhor forma de enfrentamento? Ah, é uma pergunta, desculpa. Eu tô muito. Eu não tô Não, acostumada com. eu entendi como pergunta. Era uma pergunta, né, Éder? É, identificar a melhor forma de enfrentamento. Como identificar? Ah, a Paula tá aqui. A Paula é minha colega amiga, mestrado, estudante de artigos e tudo mais. Melhor forma de enfrentamento? Ai, gente, isso é muito subjetivo, isso vai muito de você. Tem gente que, ó, o Felipe falou que ele é do Uhum. peso, né? Ele gosta do peso. Eu sou do peso. Tá repensando isso Comecei agora. a Meu repensar. Deus. Kika. Minha cachorra tá se revoltando aqui. É, o Felipe é do peso, assim. Eu gosto mais da leveza, porque eu fui muito influenciada pelo Calvino. Mas eu acho que tem que pensar assim, por mais que você tome um caminho, você deveria levar sempre em conta o outro, né? A Uhum. questão da chama e do cristal, né? Então, se você quer ir pelo lado do peso, não esquece da leveza. E se você quer ir para a leveza, não esquece de não ser pluma, de ser pássaro, né? Uhum. Enfim. Perfeito. Mas alguma questão, gente? Se vocês têm mais alguma, mandem, né? E Ah, assim, enfrentar não como era ele uma fez. pergunta. Ah, perfeito.
Não, mas Ele perfeito, sabe. enfrentar, sim, Enfim. sim. A Uhum. leveza é uma forma de enfrentar, perfeito. É. Sim. Uhum. Concordamos, Ed. Uhum. Então, gente, se você não tem mais perguntas, eu quero falar uma coisa. Eu quero parabenizar a Alessandra pelo trabalho, Obrigada. né, essa dissertação de mestrado maravilhosa. E quero te agradecer, né, por vir aqui, por Obrigada a conversar com a você. gente na página. E eu quero recomendar, né, para os meus seguidores, o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir depois, sigam a Letra Oficina de Letras. Né? Sigam a Letra, converse com a Alessandra. Hum? Quer falar alguma coisa? Eu costumo mais falar sobre italiano, né? Mas eu tô sempre compartilhando alguma coisinha de literatura e arte também, então quem tiver interesse. E a gente está expandindo, eu digo as pessoas que colaboram comigo, a gente está expandindo, tentando expandir um pouco a nossa atuação, fazer mais live, fazer um grupo de conversação. A gente vai ver o que a gente vai fazer nos próximos tempos, mas estamos aí. A gente com certeza vai falar mais sobre o Ítalo Calvino. Com certeza. Eu ia falar alguma coisa e já esqueci, então deixa quieto. Não, então, gente, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Agradecer a Alessandra pela companhia, pela live, né? Por tudo que ela expôs, né, pra gente do Italo Calvino, sobre a leveza, né? Obrigada. E fica então a promessa de mais lives, né? Sobre as O outras pessoal da propostas. Né? oficina que tá aqui, eu sei que o pessoal acho que já foi embora. O pessoal da oficina que tá aqui, o que for assistir, o Felipe, eu já como eu mencionei nas stories, o Felipe fala bem sobre escrita criativa, tá? Então, o meu irmão mesmo tinha me falado que eu queria começar a escrever e aí eu até passei Olha o teu aí, perfil, falei, dá uma olhada, olha aí, gente. estamos Dicas aí. extremamente interessantes. A gente vai continuar com certeza fazendo essas lives sobre as propostas e, enfim, quem sabe sobre por que ler os clássicos. A gente vai ver o que vai acontecendo, né? Enfim. Sim. Então, gente, uma boa noite a todos. Boa noite, Alessandra. Obrigado a quem nos Tchau. assistiu e tchau.